o sobrenatural. E de forma direta, rápida, a mensagem será hoje, eu quero levá-los a entender sobre ações comuns que podemos tomar no nosso dia a dia e que acabam liberando certas verdades e certas ações dos céus sobre as nossas vidas. Certamente, essa mensagem não é uma mensagem para teóricos ou para críticos, é uma mensagem para pessoas de fé e que andam pela fé e que entendem que só tem uma forma de agradar a Deus, que é através da fé. Então eu quero trazer essa mensagem simples, direta, mas com um objetivo muito profético sobre a sua vida. Pega a sua Bíblia, por favor, se você a tem. Se você não tem, fique tranquilo que vai aparecer nas telas. Mas se você quer ainda abençoar esse que não tem a Bíblia, que não tem celular ou não está olhando a tela, você pode, você, irmão em Cristo, se aproximar dele ou dela e falar, está aqui, e você compartilha a sua palavra com ela, de repente dando a Bíblia, para que ele também possa ouvir e ler essa mensagem. Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 1. E vamos focar no 5, mas eu quero ler o contexto do 1 ao 6. Eu vou ler aqui na versão King James, pronto, já apareceu ali. Você pode acompanhar nessa versão. Vou ler na tela, que todos acompanhamos. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, e olha que lindo, né? E vendo o Senhor que ele se virava para ver, estava lá a sarça, mas ele podia simplesmente ficar ali anestesiado e não se voltar para aquela visão extraordinária, sobrenatural, mas ele tomou uma atitude, ele parou, algo chamou a atenção dele. Diz as Escrituras: vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira os sapatos dos teus pés. Temática dessa noite: ações naturais que liberam o sobrenatural. Ações naturais que liberam o sobrenatural. Ações naturais que liberam o sobrenatural. Todos nós podemos passar a nossa vida à margem daquilo que Deus está fazendo. E olha, acredite, mesmo depois de um dos piores momentos das nossas vidas, em que podemos, assim como Moisés, estar em plena fuga, chegar a um determinado lugar e se tornar um trabalhador
daquele que era servido agora passar a servir a outros, daquele que era cuidado passar a cuidar de coisas de outros, um verdadeiro quadro em que possamos dizer, a minha vida, ela não está evoluindo, ela está involuindo, porque apesar da situação ruim, e no meio dessa situação ruim, algumas coisas estarem acontecendo e que são positivas, existem coisas que estão acontecendo e que me levam a acreditar que são extremamente negativas. Situações, às vezes, dentro da sua própria casa, situações, às vezes, na finança, situações de erros. Quantos de nós acabamos sendo travados por inúmeros anos por causa de uma atitude errada que tomamos? Um agredir que não deveria, o matar aquilo que não era devido, o esconder, o ser revelado, ser desnudado em nossas ações erradas, uma fuga. Mas mesmo em todo esse processo, se há de convir 40 anos sobre a vida de Moisés, um processo de reaprendizado, de liberação de perdão, de compreensão daquilo que Deus queria para a vida dele. Em um momento em que ele entendia que já estava ali, talvez não era mais aquilo que poderia ter sido se ele segurasse o ímpeto dele lá no Egito, mas agora ele estava ali, casado, com filhos, estava ali comendo, se alimentando, cuidando, trabalhando. E aí, no belo dia, no desenvolver de suas atividades, diga comigo, no desenvolver das minhas atividades, Deus, de uma forma sobrenatural, se revela para aquele homem, no meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Se você pode, procura uma figura de sarça queimando e que não se consome, por favor, Mateus. Moisés está ali cuidando, mas aquela visão chama a atenção daquele homem. É algo novo, é algo incomum que estava acontecendo e que ele não tinha ideia do que seria, mas ele entendia que aquilo era uma coisa diferente. Talvez, justamente por ser diferente, os olhos daquele homem se voltam para aquela visão, mas ele poderia muito bem ter tomado a atitude de ficar à margem daquela visão sobrenatural que estava ali à sua frente, talvez distraído. Pode ser que Moisés pudesse dizer, usando desculpas, de que estava muito para baixo, estava andando de cabeça baixa e por isso não conseguia observar o que Deus estava fazendo no seu entorno. E de repente, pela sua distração, ele, de forma muito, mas muito aquém, poderia simplesmente passar daquela visão, daquele ponto. Ele poderia dizer, eu perdi tudo, deixa eu ficar com a cabeça baixa mesmo. Eu matei uma pessoa, escondi, deixa eu ficar com a cabeça baixa. Isso, filhão. Eu abandonei lá o meu povo do Egito, deixa eu ficar com a cabeça baixa. Lá eu era servido, mas agora eu estou servindo pessoas aqui, deixa eu ficar com a minha cabeça baixa. Mas Deus trabalhou no coração de Moisés, nos 40 anos. E olha, que coisa incrível que entendemos aqui. Deus poderia se mostrar de forma sobrenatural no primeiro dia que Moisés fugiu. Mas tinha sobre Moisés
segundo o pastor Enéas Tognini, a escola do deserto. E Moisés tinha que andar no deserto de forma solitária, ele tinha que chegar perto daquele poço, ele tinha que ver aquela que seria a esposa dele, ele teria que conhecer o seu sogro, ele teria que conhecer as suas cunhadas, ele teria que conhecer todo o trabalho que o seu sogro desenvolvia, porque todo aquele processo era também processo de Deus na vida dele. Ele precisava ser reconstruído na dificuldade do deserto, na incompreensão de si mesmo. Mas ele precisava passar por aquele momento, porque pode ser que se Deus se revelasse numa sarça ardente, no momento em que ele fugiu, ele não iria dar a devida atenção àquilo, porque ele era o general do Egito, ele era aquele que era o grande estadista do Egito, ele era aquele que entendia de guerras, segundo Flávio Joséfo, ele era o príncipe do Egito. E Deus vai tratando de forma como só o oleiro consegue tratar com a matéria-prima que pode desenvolver um barro, um vaso. Vai trabalhando nesse homem. E a visão que esse homem tem, ali no cuidado, no monte de Deus, Horebe. É engraçado, né? Aqui, eu acredito que todo lugar é de Deus. Todo lugar é de Deus. A minha casa é de Deus, sabe? Minha sala, meu banheiro, o carro, o ônibus, tudo é de Deus. Deus pode falar em todo lugar. Mas é engraçado que no Antigo Testamento, alguns lugares foram marcados por causa de ações proféticas. E Horebe é um desses. Sinai, Mar Vermelho. Estão entendendo isso? Não é que o lugar ficou mais santo, mas é porque aquele lugar testemunha de algo que aconteceu e que foi extraordinário. Você chega na casa da mãe de John Wesley, e dizem lá na Inglaterra que tem que agendar a visita, você consegue ver o assoalho, que é chão, né, madeira, assim amassado, com o tamanho exato do joelho dela. Porque entre as atividades de cuidar de 10 filhos, ela não subtraía o momento de oração, porque ela entendia que só era possível cuidar dos filhos debaixo de oração. Quando dizem lá em Israel, minha esposa essa semana está dizendo, Diego, vamos nos apertar para daqui a um tempo ir lá em Israel. Queria tanto em Israel. Falei, eu também queria tanto em Israel, aleluia. Mas não dá para Israel agora, aleluia. A não sei que aconteça um milagre. Mas deve ser extraordinário você estar ali próximo ao túmulo e ver aquela placa, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ações que vivemos podem marcar lugares. O ponto é, os lugares podem ser marcados por coisas ruins ou por coisas maravilhosas. Então, qual a nossa preocupação, pegando um gancho nesse contexto, é fazer com que, assim como Jacó, cada lugar que estamos passando possam ser verdadeiros betéis ao Senhor, betéus ao Senhor, casa de Deus. Está em uma fuga, pega uma pedra, deita e tem uma visão de anjos que subiam e anjos que desciam. E ele diz, se o Senhor me trouxer da maneira como estou voltando, aqui eu vou dizer no meu tempo, guardado, protegido, sendo abençoado por ti, olha, erguerei aqui o altar. Quantas situações que estamos vivendo no decorrer da nossa vida que parece que são de vergonha, e que nós podemos ali botar uma pedra e dizer, aqui está um ponto em que Deus falou comigo e a minha vida vai ser transformada.
Tem pessoas que estão vivendo verdadeiras dificuldades e que dizem, já não tem mais jeito para mim, coloca uma pedra lá e fala, aqui eu vi os anjos subindo, levando a minha oração, mas eu sei que também a resposta vai chegar, porque eles descem com a resposta. Você pode viver a sua vida à parte, a sarça ardente, e você passar desapercebido, dando desculpa para si mesmo, dizendo, eu estou com muito problema, eu estou cheio de dificuldade, eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, e a sarça está ardendo ali. É só você parar um pouco, mas você está muito agitado. Marta, Marta, por que está agitada desse jeito, Marta? Ela, Maria, apesar das inúmeras obrigações, ela escolheu a melhor parte. Para um pouco. O que está acontecendo, as situações que estão vivendo, para dar uma olhada na sarça. Olha o que está acontecendo. Foque naquilo que Deus está fazendo. E olha outra verdade incrível aqui. Apesar das situações que estamos vivendo, Deus sempre está fazendo alguma coisa. E às vezes estamos realmente à margem, desapercebidos, mas Deus está trabalhando. Então qual é a nossa atenção? A nossa atenção precisa ser, opa, peraí. Eu estou vendo. Vendo o quê? Estou vendo algo que eu nem entendo, mas eu estou vendo. É algo que desperta uma atenção. É uma árvore que está em pleno fogo, mas ela não se consome. É algo diferente. Eu nunca vi isso. É um novo caminho, é uma nova realidade. São coisas que Deus revela apenas para aqueles que Ele, de fato, está determinando algo sobrenatural. E aí podemos parar, dar a devida atenção, seguir. Mas Moisés para. Às vezes, nós falamos tanto de família, olha como a igreja está cheia. Glória a Deus por isso, né, Alex? Glória a Deus. E como os nossos cultos estão ficando lotados, né? Domingo de manhã aqui ainda está, mas já está melhor, mas tem que estar assim, meu irmão. E às vezes a gente fala, eu estou passando mal, eu estou com um problema na família, hoje é domingo, o que você vai fazer? Eu vou ficar em casa. Passa desapercebido pela visão de Deus. Quem entendeu esse negócio aqui? Eu vou descansar. Descansar nada, eu tenho 2 filhos pequenos. Não descansa, meu irmão, não descansa. Ele para. E o incrível da história, e aí eu vou definindo. Deus poderia olhar para ele, até porque ele olhou, e eu aprendi algo. E eu falei aqui na ECL, na quinta-feira, e hoje de manhã na consagração, mediante o que o Vandeci pregou, que eu aprendi que a ação de Deus é muito mais uma reação às nossas ações. São aquilo que nós chamamos de atitudes de fé. Não é atitude de maluquice não, porque tem maluquice no meio, né, que fala, é fé, fé nada, para de bobeira. Viram? Vê se não foi só aqui na frente. E é só na hora do culto. Eu já passei aqui uma boa período. Quando começa o culto, tá amarrado. Vou botar uma faixa ali e falar, motoqueiros, no nome de Jesus. Olha, meus irmãos. Deus olha diante daquela ação de fé daquele homem, Deus se volta para Moisés. Apesar do problema, ele se ligou que Deus estava fazendo algo.
Apesar da dificuldade, ele percebeu que tinha uma sarça queimando e que não se consumia. Ele parou. Ele freou todas as atividades que estava desenvolvendo porque ele percebeu que era algo que era incomum. E quando ele se volta, Deus olha para ele e diz: Moisés, Moisés, a terra que tu estás é terra santa. Tira a sandália do seu pé. Eu tirei a minha. Tá vendo? Fulano de tal, tira a sandália do seu pé. Vou fazer um desafio para você agora. Só para quem não está com a meia furada. Se tiver, fala, pastor, depois a gente conversa. Aleluia. Passa essa vergonha não, hein, meu irmão. Ó, e se também tiver chulé, fala, não, pastor, é para livramento do povo de Deus. Humildemente. E, ó, que coisa. Pronto, embaixador é assim, pronto. Com humildade. Não é porque o pastor está pedindo, não, só estou trabalhando com vocês. Se Deus falasse, fulana de tal, fulano de tal, o que tu queres de mim? Só tira a sandália do seu pé. Só. Quem não consegue obedecer em coisas simples, nunca vai cumprir missões complicadas. Quem pode dar uma minha aí? São chaves que Deus está movendo na tua mente, meu irmão. Meu negócio é com Deus. O que Deus manda eu vou fazer agora. E se Deus falar contigo, tira a sandália do seu pé. É simples, é natural o que está sendo feito. É comum o que está sendo feito. Tira a sandália do teu pé. Não, você tem que falar para eu pegar a espada flamejante e cortar a cabeça do cão, eu cumpro. Não, se o senhor falar para eu parar na frente do trem, falar, trem, para, em nome de Deus, eu cumpro. Aí Deus está falando, não, o que eu quero fazer é coisa simples. Tira a sandália do seu pé. Porque o lugar que você está é terra santa. É o aguçar do ouvido, é o funilar a ideia de autoridade, é demonstrar para Moisés que havia uma autoridade que estava sobre ele. O general Moisés não obedeceria, mas o cuidador de animais do sogro estava humilde o suficiente, não apenas para ouvir, mas para cumprir aquilo que Deus estava fazendo. Existem pessoas que estão cheias de orgulhos, ao ponto de se sentirem tão vaidosas, de passarem desapercebidas a visão da sarça ardente, e Deus está dizendo, tira a sandália do teu pé. Se você entendeu isso de forma muito significativa na tua vida, você consegue tirar a sandália do seu pé? E daqui a pouco eu vou pedir para você colocar, se você quiser, se não quiser também não quer, contigo mesmo. Ah, não preciso tirar não, o problema é seu. Você consegue? Se Deus falasse coisa pequena para você, faz isso. Tem chulé aí não, né? Senti um mistério. O aroma de Cristo não está aí não, hein? Tem azeite aqui, ó. Corta os aromas do mal. Que coisa. Põe a máscara, joga perfume assim. Que ajuda. Vou definindo essa mensagem. Ações pequenas, está vendo? O tirar a sandália do seu pé. Às vezes o tirar a sandália do teu pé vai lá e pede perdão. Não, mas o anjo falar, eu faço. Não, você já sabe. Às vezes é liberar o perdão.
às vezes é se submeter às autoridades constituídas por Deus. É o se esvaziar do general e assumir a postura de servo. Às vezes, o tirar a sandália do pé é se desnudar das possibilidades próprias e se submeter às ações de Deus sobre as nossas vidas. Quem está entendendo isso pode dar um amém aí, se você está entendendo? São coisas pequenas que mudam ações, que mudam realidades. Você pode escolher ficar ferido por causa do ciúme, por causa da inveja, se morrendo por causa do outro, ou você simplesmente pode se aproximar de Deus e falar: estou aqui, Senhor. Eu não quero saber o que tu estás fazendo com os outros, Senhor. Estou aqui, me colocando à disposição para aquilo que tu queres fazer na minha vida. Eis-me aqui. Deus tem uma história diferente para cada um de nós. Corra, aprendi com esse mentor, pastor Carlito Paz, corra a sua jornada, deixa a jornada do outro, a do outro é do outro, meu irmão. Corra a sua jornada, cumpra o seu propósito, vai andar no seu caminho e esquece do outro. Para alguns Deus tem a sarça, para outros Deus tem uma pedra, para outros Deus tem uma visão, para outros Deus não tem visão, não tem pedra, não tem línguas, não tem profecias, mas alguma coisa marca de forma sobrenatural. Aleluia! Você pode estar aí parado. Mas nada dá certo para mim. Repreenda isso. Vai dar certo porque você é filho de Deus. Pode não estar dando certo porque talvez aquilo que você está desejando não seja aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas quando o seu desejo se alinhar com a vontade de Deus, acredite, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vou te aliviar quem está do teu lado. Se você tirou, se você quiser, você pode colocar agora. Só queria trabalhar essa questão com vocês. Está gelado o ar-condicionado também, né? O dedo está começando a ficar gelado. Tira a sandália do seu pé. Ações naturais que liberam o sobrenatural. Termina essa mensagem. Você pode continuar andando distraído, não se atentando para aquilo que Deus está fazendo. Você pode parar, mas se prepare. Se você parar, Deus tem alguma coisa para você. Conversava há pouco com um amigo. E é verdade. Pode ser que você foi conduzido a um tribunal de acusação e Jesus se abaixa, escreve, pode ter escrito várias coisas, pode ser que ele só estivesse dando tempo para aquela mulher, para aquele povo lá demonstrar quem eram mesmo, mas no final, que todo mundo vai embora, ele pergunta: quem te condena? Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você pode tomar essa atitude de fé nessa noite. Vamos cantar, mas eu não posso terminar sem esses 3 convites.